Atenção, seriadores, está começando mais um BDS Cast. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Brups e hoje a gente está em mais um BDS Cast. Esse BDS Cast semanal, né? E aí que a gente faz alguns temas. E hoje eu estou aqui com o nosso querido amigo Pedro. Oi, Bruno. Oi, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vocês já viram qual é o tema? Então, tinha que estar aqui para falar. Então a gente está aqui num podcast, eu diria, mais intimista. Assim Sim, como a série também, né? exato. Exatamente. Então, segue o tema, né? Como Sim. vocês já devem ter visto, estamos aqui para falar de Andor, né? Essa série do Disney Plus, que terminou essa última semana. Teve 2 episódios, já está renovada para a segunda e última temporada, com mais 12, né? Sim. E é isso, basicamente vamos comentar um pouco o que achamos, o que gostamos, o que não gostamos. E primeiro eu queria saber do Pedro, assim, eu vou falar um pouquinho o que eu achei no geral e o que ele achou, né? Eu gostei bastante da série. Eu confesso que quando foi anunciada lá atrás, numa convenção lá das antigas, eu fiquei com o pé atrás, né? Sim. Porque é um personagem que a gente já sabe o final dele, Exato. né? Com tudo que aconteceu em Rogue One, para quem não assistiu, assista, que é um excelente filme. E aí foi vindo as coisas, vindo as imagens, vindo os trailers, né, nesse ano. Eu fui me empolgando. Mas eu confesso que eu não esperava que a gente recebeu, né? Sim. A gente recebeu uma coisa madura, uma coisa pé no chão, uma série política, uma série que atacou os problemas as feridas de Star Wars, né? Mas ela foi muito mais adulta, né? E foi isso que me atraiu, assim. E o roteiro excelente, assim. Então foi isso que eu achei inicialmente, assim. Você, Pedro? Nossa, eu concordo com esse medo que todo mundo. Eu acho que foi geral, né? Quando anunciaram a série. Eu acho que todo mundo teve esse receio. Poxa, mas o que é que eles vão fazer? O que é que eles vão entregar? Tendo em vista que Rogue One já é um desfecho para aquilo que nós já estamos vendo, né? Eu acho que se a gente for considerar Endor é um prólogo de Rogue One ou Rogue One é um epílogo de Endor. E aí fica a seu critério como você vai entender, como você vai considerar isso. Mas eu acho que quando a série começou, surgiram as primeiras imagens, depois foram imagens de fato oficiais, trailer. E quando finalmente a série começou, eu disse, poxa, negócio tá bom, é de primeira. Eles não têm medo de tocar nas feridas da própria saga Star Wars e ao mesmo tempo não tem medo de arriscar, porque eu considero quase como uma série fora da curva de tudo aquilo que Star Wars tem proposto nos últimos anos. E que bom, né? Eu considero elas extremamente positiva, uma produção digna de muitos aplausos, de muitas atenções. O texto da série é extremamente afiado, de uma forma que fazia tempo que eu não vi Star Wars fazer. Eu acho que desde 2017 com Os Últimos Jedi. E, poxa, faz 5 anos, né? Não faz tanto tempo assim, Rubinho, faz 5 anos só. Mas se você levar em consideração as últimas produções de Star Wars, eu considero com um nível de maturidade textual, eu acho que o quê? Desde a trilogia prequel até agora. E eu não tô falando das animações, tá? Porque animações de Star Wars todas são muito boas, mas em nível de live action mesmo, eu acho que desde a trilogia prequel, desde que ela finalizou pra cá, a única que teve um texto muito bem elaborado foi o de Os Últimos Jedi, então foi muito tempo pra ter algo, mais uma coisa muito boa, né? Digamos assim. Então, eu achei a série sensacional. Muito, muito boa mesmo. Eu acho que é uma das melhores séries desse ano. Digo mais, eu acho que é uma das melhores coisas que Star Wars já fez. Concordo plenamente. Né? Assim como nós dois somos defensores de Último Jedi, Sim. filme injustiçado, né? Filme mal visto por muita gente, mas o filme também é uma das melhores coisas que Star Wars já fez, mas Andor, assim, eu confesso que o primeiro episódio você não entende muito no começo, né? É. Como é que vai funcionar. Uhum.
né? Porque não tem Jedi, não tem mais família Skywalker. Que era uma coisa Graças que a a gente Deus. estava cansado já, né? Graças a Deus, né? É, Então, exatamente. eu coloquei aqui dois pontos que você já citou, né? Eu também. As nuances da série, né? Ela é muito, eu não sei a palavra, mas ela é muito delicada em abordar os temas, né? Uhum. Ela não, ela aborda o tema do Andor ser uma pessoa que veio de outro planeta, né? Então Sim, ela aborda de uma forma muito, eu não diria bonita porque não foi legal o que aconteceu com ele, mas ela exato. aborda de uma forma Muito sensível. respeitosa, isso, Isso, sensível, né? Então você sente a dor do que ele está vivendo, a dor dos personagens, e foi isso que me encantou nessa produção, assim. Como você falou, tirando animações, que é tudo que lançam é legal, né? sim, Dificilmente eles têm errado em animações, mas eles erraram muito nos filmes. E, correto. acho, e decepcionou um pouco em Boba Fett, para mim, né? E também no Kenobi. Fiquei decepcionado com o que vi. Nossa, demais. Gosto de The Mandalorian, mas tem seus problemas, né? Exato. Eu acho que no caso de Endor, essa ideia das nuances, eu acho que no final nem tanto, mas no início ele se pega muito com a ideia de fazendo uma contraposição, né? Mostrando como era a vida de Endor quando ele era mais novo, de onde ele veio, o que aconteceu com ele para chegar onde ele chegou. E aí, entre muitas aspas, é tudo muito pacífico comparado a como está atualmente. E você percebe muito isso até no visual, porque eles estão em um planeta com muito mato, mesmo que estão no meio da floresta, mesmo que tenha uma nave ali e tal, destruída e etc. Não vou falar muitos spoilers, mas eles são pessoas nativas de um planeta completamente diferente do contraponto que ele vai fazendo, mesclando essas imagens, onde eles estão em um local extremamente não queria dizer dessa forma, mas uma periferia. A melhor palavra é essa. Como se eles estivessem numa periferia, e aí você consegue perceber que realmente ele vai mostrar diversas áreas, diversas, como você falou, a palavra mesmo é essa, diversas nuances de uma mesma pessoa, de uma mesma perspectiva, e ao mesmo tempo construir aquele Endor para que a gente tenha aquele Endor que a gente vai ver no final da temporada, provavelmente na próxima e em Rogue One, entende? Principalmente para quem já assistiu as séries animadas, justifica muito aquelas cenas dele na série dele, né? Na que nós estamos falando agora. É muito justificado pela série animada, quando você vê ele e você consegue entender que existe um fio ligando todas as perspectivas que nós conhecemos de Endor, seja no live action ou na animação. Como você falou, tem essa questão que é uma periferia ali, né? Uhum. A gente vê isso mais no começo mesmo. E você vê, isso me impactou bastante. Porque eu não tinha entendido no começo, né? Que ninguém sabia, que não seria uma série do Andor que a gente já conhece, Hum, né? Então a gente viu a transformação desse Andor. exato. Estamos vendo, né? Eu ainda não quero entrar em spoilers dentro daqui a pouco, mas é outra pessoa, Sim. né? Eu separei aqui depois algumas frases bem pontuais para falar sobre essa maturidade do roteiro, né? É outra pessoa, né? É, eu acho que eu nessa parte do arco eu vou dar os spoilers, mas assim, é, isso me chamou a atenção, né? E Uhum. além do Andor, todos os personagens têm uma complexidade muito forte, né? Sim, demais. Então você vê a mãe dele, né? A, que foi quem a resgatou. Você vê a complexidade ali, tudo que acontece depois. Eu não sou bom de nomes, mas você vê aquela a mulher do Império também. Mon É, Mothma. eu não sou péssimo de nomes. Eu só sei o nome do Andor. Então, ela também, você vê que a profundidade do personagem. Sim. E outros personagens que aparecem ao longo do caminho. O Andy Serkis ali, que ator, que Que ator, ator. que o cara entrega Impecável. ali em 3 episódios dele, Nossa senhora.
perfeito, assim, complexo, profundo, e vai direto no cerne do que é Star Wars, né? Exato. O que eu queria colocar aqui para você de pergunta é o que você achou dessa questão da maturidade da série? Porque, assim, eu entendo que tem que ser para um público maior, coisa que Andor não atingiu, né? Não deu a audiência esperada, assim. Entrou nos tops da Nielsen, entrou, isso é meio óbvio, porque tem quase 200 milhões de assinantes, então, ok, entra. Mas ela não atingiu a massa de internet, entendeu? O Sim. povo comentando, realmente ficou quem gosta de Star Wars, que é hardcore fãs. Então, o que você achou dessa apostar nessa maturidade? Eu acho que você usou uma expressão que talvez eu não conseguisse encontrar a tempo de falar. Mas se a gente for analisar desde a primeira trilogia não, porque foi uma aposta, foi tipo assim, dando um tiro no escuro de George Lucas, mas a trilogia prequel já era tentando afagar o ego não, mas tipo, renovar os ânimos de Star Wars de quem já era fã. E aí eu entendo que não era para uma nova geração de Star Wars, era para quem já gostava. Diferentemente Uhum. dessa terceira trilogia de Star Wars, que foi a mais recente, que ficou conhecida como a trilogia do J.J. Abrams, mesmo que não sejam os 3 filmes dele. E aí essa nova trilogia, ela mirou em conseguir novos fãs para Star Wars e não deu tão certo assim. Porém, em contrapartida, eu entendo que a série de Endor, ela é uma série independente de buscar um público. Independente de dizer, ah, não, a gente vai conquistar novas pessoas para gostar de Star Wars. A gente vai agora, especificamente, abraçar o público que já é fã. Não, eu acho que é uma série que ela funciona dentro do universo de Star Wars. Mas se você não soubesse que ela é do universo de Star Wars, ela funcionaria perfeitamente da mesma forma que ela funciona. Obviamente, que sabendo que ela é dentro de Star Wars, diante de tudo que ela promove dentro do universo de Star Wars, ela agrega muito mais valor. E ela tem mais valor por ser dentro desse universo. E aí eu tô falando isso porque eu considero que, exatamente por ter essa interdependência das trilogias anteriores e até não ter essa dependência de um público específico que já gostava ou de querer buscar um novo público, ela abraça essa maturidade e por abraçar essa maturidade, ela consegue não só mirar na maturidade, mas acertar bem no alvo, sabe? Eu acho que ela consegue, diante disso, ser uma série extremamente capacitada para falar a mensagem, trazer de volta, né, a mensagem de Star Wars, que é uma mensagem sobre esperança, sobre uma força que existe dentro da gente, que nos move para algo muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. E eu acho que Endor não só mira, mas ele acerta bem no alvo disso que ele estava caçando. Eu concordo plenamente com você. Eu vi alguns comentários na internet, né? Mas comentários não, não nada desrespeitoso, nada. E muita gente que não gostou, porque realmente ela toca em pontos mais pesados, né? Então ela Sim, fala do Cerce da liberdade, coisa que Star Wars já toca, mas é que o George Lucas, como você falou, era um tiro do escuro, tem a coisa da família do Skywalker, da Jedi, de uma coisa diferente ali, né? sim, E essa série é muito política, né? demais. Ela é muito política. Então eu vi gente com essa reclamação, né? E foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Tem um vídeo do George Lucas que até recentemente voltou aí, como ele criou Star Wars e que tudo que ele criou, você consegue fazer qualquer paralelo com qualquer política de países ditatoriais Sim, ou fascistas que tem por aí. E é isso aí, né? É, eu não tinha pensado, como você falou, achei bem legal, sobre ela não buscar um público, né? E, só que eu acho que ela consegue atingir muita gente. É sim, uma série que demais. talvez possa crescer no futuro, entendeu? Concordo. Muito. Assim como o Rogue One foi um filme que foi crescendo, né? Ele Sim, fez não fez o dinheiro que Star Wars, a saga Skywalker faz, mas é considerado hoje um dos melhores filmes da franquia, né? Facilmente. E, então eu acho que você tem total razão nesse ponto de vista. considerando o que você falou, Bruno, ainda
voltando só um pouquinho na tua fala, ela é uma série extremamente política e eu acho que no período em que ela foi lançada, eu acho que ela caiu muito como uma luva aqui para o Brasil, né? Eu acho que talvez outros países, outras pessoas consigam enxergar dessa forma também. Mas a gente tava. Endor começou a ser exibida num período pré-campanha política. E a gente sabe o que a gente passou num período de campanha política aqui no Brasil. Eu sei que essa não é a ideia do podcast, mas só pra reforçar aquilo que você falou. Ela é uma série política. E aí ela funciona. A alusão dela, você consegue encaixá-la em diversos aspectos políticos, em diversas ideologias políticas de diversos países. E com o Brasil, não foi diferente. Aqui no Brasil, muito Exatamente. pelo contrário, ela cai perfeitamente, porque tinha hora que eu assistia cenas que eu dizia, meu Deus, é bem isso, sabe? É isso que a gente tá passando por aqui. Exatamente. Total. Ela lançou, acho que foi dia 21 de agosto, não foi? 22, eu acho. 20 Isso. de... por aí, era perto do aniversário. 22, acho. Não lembro muito bem, mas por aí. E foi na semana seguinte que começou a campanha, né? Então você tem razão que caiu, começou e terminou perto do começo e fim da eleição, né? Então você via as semelhanças acontecendo na nossa vida Exato. e na série, né? Sim. E é muito estranho, né? Porque o que você vê na sua TV, uma obra de ficção, coisas que acontecem, estão acontecendo, né? Porque a eleição acabou, mas tem muitas coisas rolando ainda. Uhum. E aí eu queria entrar num ponto que eu não sei se te incomodou, como você lidou nessa questão dos arcos de episódios, né? Que a Uhum. série funcionou muito com arcos, né? Isso Sim. foi divulgado depois não sei se foi o showrunner que falou, eu não sei se foi quem falou, mas assim, ela funcionava de 3 em 3, né? Então a Isso. cada 3 episódios eram tinha mini arcos, eles finalizavam, né? E eu queria saber o que você achou disso. Eu achei que no começo eu não tinha entendido muito bem. Depois que eu entendi a proposta, eu abracei, porque eu até anotei aqui. Os episódios 6, 9 e o último, para mim, assim, são o fino de Star Wars. Sim. O 6, para mim, vai ser difícil superar em filmes e outras séries. Concordo. Então, o que você achou dessa questão? Então, Bruno, eu também não tava. Na minha cabeça, a série estava funcionando de forma sequencial, sem essa necessidade de arcos. Uhum. Não vou mentir que eu não tinha reparado nisso. Pra mim era algo que tava acontecendo. Se tava acontecendo, tudo bem, eu não tava reparando, porque eu tava percebendo que tinha uma ordem ali. Se você comparar, se você for assistir a série sem saber dessa ideia de arcos, você vai assisti-la perfeitamente. E não Sim, vai numa fazer boa. nenhuma diferença. Você não vai nem notar, Depois que eu verdade. soube, eu disse. Eu fui igual a você. Depois que eu soube, eu abracei a ideia, mas continuei vendo a série da forma normal, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma sequência em si, sem ser essa separação de arcos, sabe? Mas gostei, acho interessantíssimo, concordo com o que você falou dos episódios 6, 9 e 12. O episódio 6 é um espetáculo visual que eu não lembro da última vez que o Star Wars fez algo nessa proporção, visualmente falando, porque tem cenas que são fora do normal, visualmente é algo impecável, não tem como descrever. Mas tem um episódio que me quebrou as pernas, que foi o episódio 10, que é o terceiro episódio com a participação do Andy Serkis. Certo. E, meu Deus do céu, tem uma fala, eu não vou falar aqui, eu falo no off quando terminar a gravação, porque pode ser que eu falando, quando chego no episódio, a pessoa já identifique o que é que vai acontecer. Mas tem uma fala em específica que pra mim ela resume muito perfeitamente a ideia de Star Wars, sabe? E aí, caso a gente volte pra comece alguma zona com spoiler mais pra frente, eu até posso soltá-la, Uhum. mas o episódio 10, ele tem um local muito especial no meu coração, porque ele foi algo que pra mim não deixou a desejar em absolutamente nada, 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 nada. É, eu tô tentando descobrir qual é a cena, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Tá. Então acho que a gente pode entrar em spoiler, avisando as pessoas que Sim. quando acabar os spoilers a gente avisa também.
Então, acho que a gente pode entrar, porque a gente está falando mais especificamente dos episódios da prisão, né? Exatamente. E esse é o episódio da fuga, né? Correto. Então tá, é o É, 10. então, a cena é especificamente a última cena de Andy Serkis, quando eles todos estão fugindo, Uhum. e aí eles têm que se jogar na água pra eles conseguirem fugir, e aí ele simplesmente olha e faz: Eu não sei nadar. Essa frase ainda hoje mexe muito comigo. Não por não saber nadar, porque eu sei. A questão não é essa. A questão é que, olhando pra essência de Star Wars, eles evocam muito a ideia de que, assim, você não precisa ser o herói e chegar vivo do outro lado pra você fazer parte daquela grande batalha, daquela grande jornada. Você sendo você vai ter uma parte nela, você chegando no fim do outro lado ou não. E no caso dele, a expressão do personagem dele, a expressão que ele faz quando ele tá diante daquele grande espaço, o mar diante dele, ele sem saber nadar. E ele olha e faz: Eu não sei nadar, mas você vê nos olhos dele que ele tá dizendo assim: Eu não sei nadar, mas eu finalmente consegui. Eu vi que eu tinha um propósito na vida. Cara, você não tem noção de como essa cena mexeu comigo. Aí, eu tô falando aqui, eu tô emocionado, porque a construção daquele episódio todo é muito bom. Pra eles chegarem naquele desfecho da fuga da prisão. E aí, quando chega, quando de fato eles conseguem chegar, a pessoa que, digamos assim, mais relutou inicialmente e depois foi até o fim, deu força a todo mundo, tava liderando a galera, porque ele era o líder ali dos escravos. Não queria usar essa palavra, não, mas ele era, digamos, o líder dos escravos, da galera que tava sendo escravizada pelo Império. Ele simplesmente não consegue chegar do outro lado. Ele sabia que tinha uma participação. Ele participou daquilo, mas ele não viu a liberdade. E isso pra mim, a essência de Star Wars é isso, sabe? Eu fiquei até arrepiado agora, porque isso que você falou acontece muito nas grandes histórias, né? Sim, Muita gente participa daquilo, mas ele não viu a liberdade dele, né? exatamente. Aquilo acabou para ele. Correto. Então, é uma questão de até você pensar que talvez ele sabia que ele não ia chegar lá, Sim, sim, exatamente. né? Porque ele já sabia que aquilo era cheio d'água. Correto. Então ele falou: vou lutar de qualquer jeito. Exato. Já Né? que não vai ser só por mim. Eu não tô lutando só por mim, eu tô lutando por outras pessoas também, né? Eu E entendo que isso, ele viu dessa forma. eu entendi dessa forma também. E é complicado, né? Porque assim, eu também sei nadar, mas realmente ali nessa situação não tinha o que fazer, né? Uhum, Ou exato. você se jogava e nadava, ou você se jogava e morria. Correto. E ele ficou ali, né? E a gente não sabe se ele pode aparecer ainda, né? Sim, exato. É uma coisa que, se o Império foi até lá e fez alguma coisa, a gente realmente é uma questão que ficou em aberto. Já que a gente Muito. está em spoilers, falando do episódio que eu mais gosto, que é o 6, além da parte visual, assim, toda a questão de eles não percebem, nem o Império olha para os seus próprios funcionários, aliados. Né? Sim, Os exato. caras passaram despercebidos um bom tempo, porque eles estavam Uhum, com a roupa. Né? exato. Eu achei isso bem é, demonstrando o que você falou, que assemelha a nossa política. Né? Você vê muita gente no poder e você vê os aliados sendo esquecidos, né? Então Uhum, eles vão sendo jogados fora. Então eu achei isso muito legal, assim, da sim. parte de estrutura e a parte do roubo, né? A parte do roubo. E tem uma fala para mim que eu até anotei aqui desse episódio, que é assim, já que a gente está em spoilers, o Andor nesse episódio ela fala para ele se juntar à rebelião, né? E ele fala: eu prefiro morrer. Ele não quer morrer, né? Uhum, E no último episódio ele vai lá e prefere morrer a viver exato. aquilo. Então você Correto. vê como o Andor de um episódio de dias, né? Que a Sim, série acaba se passando em alguns período curto de tempo. Ele foi de eu não quero morrer. Não, eu prefiro morrer do que viver nessa situação, exatamente. nessa desgraça, nessa. Ele viveu tudo que o Império tem de ruim, né? Sim. Então, já entrando ali na finale, né? Já que eu citei, é, eu eu fiquei emocionado com a música, com a parte deles tocando, assim. Eu Ai, de verdade fiquei arrepiado não, com eu caí aquela no choro cena. mesmo. Eu passei da fase do arrepio e fui pra fase do choro mesmo.
Aquele discurso lá, a projeção acontecendo com aquele discurso, meu Deus do céu, me quebrou. A gente viu até depressão de robô nessa série. Até Exato, o robô é exatamente. depressivo, né? O robô tem sentimento. Eu achei a finale assim, concluiu muito bem os arcos, né? Então, claro, ficou pontas soltas para a segunda temporada, mas aquela parte da música, deles tocando e ela falando, e eles indo lutar pelo seu ideal, assim, Uhum. eu achei aquilo de uma sensibilidade e de uma força, né? E muito bem Sim, gravado, muito bem feito. Não tem nem o que totalmente. falar da produção da série. Desde o início, né, quando eles, as primeiras ameaças do Império, quando tem aquelas cenas lá na periferia deles tocando o sino e depois eles, pra avisar que o Império tá chegando, e depois eles fazendo tipo um panelaço, batendo panela mesmo, pra mostrar ao povo dali que, ó, a gente tá sendo reprimido agora nesse momento porque o Império tá aqui, o inimigo chegou. Eram cenas aparentemente simples, que não exigia muita coisa, muito bem coreografada, obviamente, muito bem dirigida, mas não tinha fala. Era simplesmente algo que nós estávamos vendo e ouvindo, mas foi capaz de levar a gente para aquela situação ao ponto de você se sentir parte daquilo. Nessa cena final do último episódio, né, quando tem aquela antes de começar todo o tiro porrada de bomba, até é meio que o velório fúnebre da Marva, que é a mãe do Endor, Isso. e o momento em que ela tá fazendo o discurso lá através da projeção, eu sentia que eu tava ali caminhando junto com eles, sabe? Naquele momento funerário e tal. E, meu Deus, fazia muito tempo que uma série não me colocava dentro nessa perspectiva da forma como o Endor me colocou. Porque, tem outras séries que um episódio ou outro faz você. É uma característica bem imersiva. Mas eu acho que Endor conseguiu isso em todos os episódios. Sabe? E fazia você refletir sobre muita coisa. O discurso dela, né? Chamando a gente pra lutar. E ó, eu já falo chamando a gente pra lutar. Eu não tava lá, porque isso nem existe. Mas você percebe que é um discurso que transpõe a tela e chega na gente, de fato, né? Isso é muito interessante. Assim. Isso mostra que a série é boa, né? Porque quando passa, você se Exato. sente ali, né? E você tem, como eu falei, de nuances, né? Porque você tem. Ele vai atrás da Bix. É Bix o nome dela? Como que é o nome dela? Eu anotei aqui. É É a Bix. loirinha, né? É isso Não, é mesmo. a amiga dele lá. Sim, 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 Isso. sim, sim, isso mesmo. Que tá Que, sendo tá, torturada. que foi torturada e ele consegue tirar ela daquele. Um pouco, né? Entre aspas, assim. Ela ainda tá naquele transe lá, então ele vai atrás. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí tem a do Império lá também. Eu achei que ela ia morrer. Então, Eu eu acho achei que que vai ela ter ia alguma morrer. virada com ela na próxima temporada. Eu também acho que vai ter alguma coisa assim, porque acaba que ela não morre. É, nós tínhamos também o personagem do belíssimo lá, Sarsgaard lá. Essa família só tem Sim, ator bom. só. Não tem um Só ruim. tem, o pai, os filhos, é todo mundo bom. É, O personagem dele queria ali matar o Andor, né? E até algum certo momento também. Então você tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tudo de uma forma natural, né? exato. Não era como se você tivesse os plots soltos assim e juntou tudo Uhum, no final só para terminar a temporada. exato. E aí chegamos ao final que o Andor fala: ou você me mata ou eu junto a você. Uhum, E, e, e o cara até esboça um sorriso, né? exato. Que Eu era acho isso que ele que estava essa esperando o fala, tempo Bruno, todo, né? essa fala, inclusive, é uma fala que resume muito a causa rebelde, né? Porque, Sim, assim, a causa rebelde em Star Wars não é. Eles tentam mostrar que não é uma causa rebelde simplesmente por ser rebelde em si. Tem uma causa, tem algo pelo qual eles precisam lutar, mas eles não se consideram como descartáveis. isso. Eu vou usar Endor pelo que eu quero e depois eu descarto ele. Isso é o papel do Império. E aí, quando o personagem do Alexander Skarsgård, quando descobre, né, que ele de fato tá querendo matar o Endor e tal, fica meio que naquela, poxa, mas ele não é da Aliança e a Aliança Rebelde não faz isso, não descarta um ao outro. E aí, essa fala de Endor no final revela muito até o amadurecimento e o crescimento do personagem, né? A Total. profundidade dele, que até então ele via de uma forma completamente diferente.
talvez até pela influência que ele tinha por estar lá em Coruscant, com a influência do Império e tal, das pessoas que estavam ao redor dele, porque você vê a dupla personalidade que ele tem. Mas esse final eu achei sensacional. Lindo, 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 lindo. Eu achei lindo também. Achei um final de ter. Poderia ser o final da série, pra mim, que eu não ia ficar triste. Pra falar a verdade. Porque se não tivessem pontas soltas ali, que ficou, a gente sabe o que acontece com ele, né? Isso. E a série remete diretamente ao fim dele. Sim, Se exato. você pensar. Porque foi o que ele fez no fim, Correto. né? E eu até tô arrepiado agora. Porque ele entendeu que ele precisava lutar pelaquilo, né? Exato. Exatamente. E acho que é muito interessante. A gente falou pouco, mas eu acho que o personagem é muito bom também, que é da senadora Motwa. Acho que é Isso. isso, né, o nome. E nós também vimos aí ela financiando a rebelião, né? Uhum. Ela financia, tem os problemas depois com dinheiro, né? Com o desvio da verba, é uma coisa bem política mesmo, né? Coisa que Uhum. acontece. E aí, no fim, nós vemos ela meio que aceitando que ela tinha que fazer outras alianças. Exato. A questão da filha, né? De ter um casamento arranjado. O que você achou desse plot? Assim? Que ele não é que ele fica bem apagado, mas ele é meio fora de Andor, né? Fora Sim, daquele núcleo do Andor. exato. É como se ele fosse uma linha alternativa dentro da série, né? Fora Isso, do eixo principal mesmo. Eu gostei, Bruno. Eu acho que mostra uma Mon Mothma que nós não estávamos habituados a ver em absolutamente nenhum dos filmes de Star Wars. exatamente. Eu sempre achei ela um personagem que dava pra tirar mais. Sempre achei que dava pra mostrar mais coisas sobre a personagem. Mas, tipo, nunca disse assim, ah, não, quero. Acho que precisava ver mais, mas eu não. Se viesse bem, tava no lucro. Se não viesse também, tudo bem. E agora que veio um em Endor, dá pra gente ver muito mais sobre ela. Acho que a gente conhece muito mais sobre onde ela estava, pra onde ela chegou nos filmes que nós conhecemos ela posteriormente, né? Então eu gosto do arco dela, gosto do plot. Amei descobrir que a rebelde lá, a loirinha, é irmã dela, Isso. inclusive. Foi bem legal essa parte. Amei essa ligação que fizeram entre elas duas. E até a perceber, por exemplo, como o Senado já não estava dando tanto ouvidos para ela logo quando ela estava no início da causa rebelde, né? Influenciando, dando incentivo financeiro, desviando dinheiro e etc. Porque no final depois a gente vai ver um Momomoto completamente é, inaudível para o Senado, né? O Senado já não tá mais nem aí para ela. Não, E ninguém aí dá bola mais. exato. Eu acho que Endo, para os que nós já os personagens que nós já conhecemos, ele dá muita profundidade, aprofunda ainda mais, ele vai ai, qual é a palavra? Ele vai lapidando os personagens que nós já conhecemos. E para os que nós estamos sendo apresentados no decorrer da série, ele já vai fazendo esse trabalho duplo. Ele vai apresentando e ao mesmo tempo lapidando o personagem para que a gente não fique com dúvida. Pelo contrário, para que a gente já tenha o total conhecimento sobre quem é aquele personagem. Exatamente. Eu lembro. É porque assim, eu lembro dela nos filmes, claro, mas ela tem um papel, um arco legal em Rebels, né? Sim, E aí eu lembro dessa parte. Isso aqui você agora entende por que ela tomou algumas decisões, né? E você agora consegue entender por que a personagem foi perdendo sua voz, foi sim. mudando sua postura e foi tomando outras decisões. Então eu achei muito legal, assim. Eu gostei bastante. Teve gente que não Uhum. gostou, assim, queria ver Ah, eu mais do gostei. Andor. Mas era bem pouco, né, também, assim. Você Sim. tinha os episódios, como toda a série do Disney+, já são mais curtos, né? Uhum. Então se você tinha 10 minutos por episódio, assim, tirando alguns, era muito, né? Sim. E, então eu achei bem interessante, assim. É, eu acho que do que eu anotei aqui, a gente já falou um pouco mais sobre essa parte eu queria tocar, porque é uma parte que mexe comigo em séries do geral. Eu já falei de amadurecimento dos personagens, mas todos os amadurecimentos dos personagens na série, ou em sua maioria, que vivem num império, né, e tudo mais, foi da forma mais dolorida possível. Sim.
Então, um exemplo só, mas, agora avisando o pessoal que eu não quero citar spoilers mais, então fica aí o disclaimer, mas o Andor teve que sofrer para aprender, né? A Momoto, mas também os rebeldes também. Então, é uma parte que eu acho que é assim na nossa vida, né? Muitas vezes a gente aprende pelos nossos erros, pelos nossos sofrimentos, pela dor. Então, eu achei isso muito legal, assim, muito real, né? A série foi bem realista nesse ponto. Não sei o que você Uhum. achou disso. Não, eu também acho. Eu acho que ela é. Eu tenho o hábito. Eu tava até conversando com alguns alunos meus que eu, obviamente, dentro da sala de aula, faço questão de panfletar Star Wars. Mas eu tava falando, né, sobre como Endor é uma série que, se você tirar toda a fantasia de um universo nas estrelas, você consegue identificar como Endor sendo uma série extremamente pé no chão. Tire toda a Exatamente. alegoria, tire toda a fantasia, e ela é uma série sobre algum país que já existe, sabe? Então, esse amadurecimento, seja da série, seja dos personagens, tudo isso aconteceu de forma dolorosa e a gente pode considerar que a história mundial foi uma história de amadurecimento de forma dolorosa, né? Então eu acho que Uhum. a série retrata muito bem a realidade. Exatamente. Eu fiquei pensando, né, que as outras séries de Star Wars, filmes, últimos filmes, usam Uhum, muito de easter egg, né? De você ver uma citação a algum personagem famoso. E é o que você falou. Se você for assistir essa série e não sabe que é de Star Wars, não tem o logozinho lá Star Wars ou uhum. Disney, você pode ver uma série como se fosse um país ficcional Exato. em outro planeta. E tá tudo Sim. bem. Porque eles só citam o Império, eles citam o Imperador, não citam o nome. Uhum. O máximo que ela citou foi o Palpatine, mas, tipo, numa. Se você não souber quem é o líder, pronto. É. E nem a força ele cita, porque se citasse a força, aí eu ficava calado, porque aí no caso ele estava introduzindo o elemento principal de Star Wars, e aí precisaria de explicação, mas nem a força eles fazem questão de citar. Exatamente. Então, acho que nesse ponto ela foi irretocável, assim. Eu queria saber se teve alguma coisa que você não gostou, ou te deixou mais assim, isso não precisava. Falando eu assim, como os episódios eram bem mais curtos, acho que Uhum. tem uns 2 ou 3 de 50 minutos, mas o Disney Plus coloca crédito de quase 10, Sim, então eu não senti o tempo passar, de exato. verdade. Alguns episódios me tiravam o ar, coisa que eu não sentia há muito tempo assistindo uma série. Uhum. Então eu não sei se você viu alguma coisa que você não gostou, assim. Não, não consigo lembrar de absolutamente nada que eu diga assim, não, isso daqui eu não gostei. Ou isso daqui. Ah, tem. Acabei de ver aqui. Não é que eu não gostei, mas é que eu espero o melhor desenvolvimento do personagem do Cyril Karn, que é o ator é o Kyle Soller. Ele fez inclusive aquela série da Apple TV Plus dos Suspeitos. Ah, Dos... tá. Eu achei o personagem dele assim muito arroz com feijão. E eu acredito que na próxima temporada eles vão desenvolver mais o personagem, até pelo final dele, até pela forma como as coisas aconteceram, né? Ele serviu pro final, né? Exato, ele É, serviu pro final, então eu acho que na próxima temporada vão trazer algo mais pra ele, algum peso maior, mas foi a única coisa que talvez pra mim merecesse uma atenção maior, merecesse mais destaque, merecesse um desenvolvimento melhor. Mas além disso, não tem absolutamente mais nada que eu diga assim, isso daqui poderia ter sido melhor mesmo. é. Eu achei a série muito bonita também. E você? Sim, Sim. visual Visualmente, ela, para você que trabalha com isso, né? Assim, é, é, impecável. e eu gosto bastante. Mas ela foi impecável nas suas escolhas de cenários, né? Sim, E, ela, e, e ela teve muito pouco tela verde, né? graças a Então, Deus. graças a Deus, não teve areia, graças a Deus. Coisa que a gente já tá cansado, já. Exato. É, eu acho que ela visualmente não deixa a desejar em absolutamente nada. Não teve nenhuma cena que eu disse assim, não, essa daqui, o CGI foi fraquíssimo, foi ruim e tal. Não, não tem. Até na questão de proporção mesmo. Em alguns momentos, quando eles estavam no planeta, chegava uma nave, ou
nas cenas de. Até da prisão, por exemplo, porque ali tinham cenas que precisavam de efeitos visuais. Não acho que teve nada que, que eu disse, poxa, que fraco isso foi ruim. A fotografia da série é algo muito bonito, tem uns planos que são espetaculares. Quando termina a cena da prisão, né? Quando termina o arco da prisão, que filma ela de cima, além de tudo que já aconteceu para chegar ali, que é extremamente emblemático, como a gente já comentou, mostrar aquilo de cima dá uma ideia muito maior para aquilo que eles estão querendo falar, sabe? Fala também. É Uhum. uma imagem que não tem fala, é só mostrando a situação de cima, mas também tá gritando e berrando, mesmo sem ter um texto ali. Então acho que visualmente ela é linda, 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 linda. Não tenho nada a declarar. Inclusive, a cena do último episódio, né, da projeção lá, é uma cena que eu sei que não existe aquele tipo de situação, mas que eu facilmente seria levado a acreditar que aquela projeção aconteceu. Porque é muito bem feito. Aquela cena Muito final bem ali é feito. muito bem feita. Eu também acho, sim. Eu fiquei triste que eu não vi se vai ter. Tipo, Mandalorian tem um especial, né? Make-off lá. E Andor Isso. ninguém falou nada. Fiquei Também não vi até triste. agora. Porque a série merecia, né? Muito. É, é, esse tipo de especial, assim. Uhum. Porque ela não usou muito pouco CGI, usou muita efeito prático, né? Coisa que Star Wars não tá muito acostumada a fazer, né? E Exato. eu acho que a gente tem aí agora, já indo para a parte final, assim, temos aí mais uma temporada de 12 episódios para curtir e aproveitar. Sim. Uma coisa que eu achei que ia me incomodar e não me incomoda. A gente já sabe qual é a última cena da série, né? Que Uhum. o showrunner já falou qual vai ser a última cena da série. A gente já sabe o destino do personagem e isso não atrapalha em nada. Pelo Nada. contrário, as falas e as atitudes e a mudança dele é legal de ver. Eu acho que talvez saber o final dê mais ânimo pra gente entender como foi o caminho pra chegar até ali. Inclusive, eu acho que isso provavelmente não vai acontecer, mas tem um personagem que eu gostaria muito que aparecesse nessa segunda temporada, que é o personagem do Chirrut, que é um dos meus personagens favoritos de Rogue One, que é o personagem asiático. Uhum. Meu Deus do céu, tem uma cena de Rogue One que é eu estou com a força está comigo, eu estou com a força está comigo, que eu choro copiosamente todas as vezes que eu assisto. Inclusive estou emocionado só em lembrar dessa cena agora, nesse exato momento. Mas eu queria muito que ele aparecesse, só que eu acho muito difícil isso acontecer. Mas gostaria que na segunda temporada trouxessem esse personagem. Inclusive, dizem, se você estiver me ouvindo, traga ele, dê um jeito de colocá-lo ali no meio. Eu passo o pano pra vocês. A gente já passa pano pra tanta coisa, né? Pois é, exatamente. O Rogue One, outro dia eu preciso fazer esse comentário. Eu vi uma matéria, era sensacionalista, óbvio, né? Que a resposta é meio clara. Quando começou essa história de Rogue One, o que eles dizem que eles queriam fazer um filme sobre uma história Star Wars, né? Era o Sim. subtítulo. Um filme para ficar no meio dos filmes do J.J. Abrams, né? Pra Hum, intercalar, né? E aí eles fizeram Rogue One, uma história Star Wars, e eles fizeram solo, uma história Star Wars. Aí acabou nossa. por aí, né? Não precisa E falar muita solo coisa, né? é. Não precisa falar muita Solo é coisa. difícil. Exato. Solo é aquilo que a gente assistiu, né? É um E filme já feito, né? exatamente, é naquele filme já feito. Só para eu vi uma matéria sensacionalista falando isso, mas eu achei eles pararam nessa ideia por aí. Eu acho até infelizmente porque o Rogue One veio dessa ideia, né? Então eu acho que eles podem fazer isso nas séries agora, Uhum. né? A gente vai ter outras séries que podem desenvolver outras partes da fora da força. Eu peguei aqui que a próxima série é Mandalorian, né? Terceira temporada. Isso. Terceira? Isso É a mesmo. terceira. Boba Fett foi tipo crossover. Sim. E temos depois a Soca. E, e aí eu pus até aqui, o que você espera do futuro de Star Wars? E eu tenho uma pergunta polêmica. Você acha Andor a melhor série de Star Wars?
E você acha uma das melhores produções ou não? Série live action eu acho que é Endor, sim, não tenho como escolher outra, de forma nenhuma, 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 nenhuma. Acho que é a melhor série de Star Wars. Eu acho que se a gente for levar em consideração as séries animadas, eu fico muito na dúvida porque The Bad Batch mexe muito comigo. Muito, muito mesmo. E aí eu acho que caberia fazer um artigo de opinião só pra falar de como The Bad Batch é significativo pra mim. E aí eu ficaria muito na dúvida entre ela e Endor. Porém, em contrapartida, eu acho que das séries live action que nós vimos de Star Wars é sim a melhor. De todas as produções que Star Wars já fez, eu considero que ela tá no meu top 5, sem medo de dizer isso. E a última pergunta que tu fez foi o que eu espero para o fim, Não, o futuro? para o futuro, além do futuro de Tá, Andor, é o futuro das outras séries, assim. Você acha que certo. tem espaço para não uma nova Endor, mas eu vou contar a história de um personagem que está lá num paizinho pequeno, que a gente Sim, não conhece, entendeu? Abriu entendo. portas, Endor, entendeu? Uhum. Eu concordo, eu penso dessa forma. Eu acho que Endor escancarou uma porta e ela precisa ser não exaurida, feito fizeram com os Skywalkers, mas ela precisa ser aproveitada com sabedoria. Tem muita história. A gente tá falando de uma galáxia. Então, tem muito espaço nessa galáxia e tem muita história para contar. Exemplo disso, Star Wars Visions. É um exemplo claro de que tem muita história para ser contada e muita história boa para contar. É só colocar nas mãos da pessoa certa que com certeza vai sair muita coisa boa. O que eu espero para o futuro de Endor é que ela siga nessa mesma perspectiva isolada de ser uma série isolada e ao mesmo tempo ligada a Star Wars, mas que ela, sobretudo, que Endor continue reverberando e trazendo uma mensagem de ânimo e de esperança, que é isso que eu entendo que a série traz. Não é legal. Acho muito legal isso. E o que você espera das outras? Nossa, pelo amor de Deus, eu espero que sigam a mesma linha de Endor. Não, tô brincando. Eu não quero um plágio, sabe? Porque eu acho que às vezes Star Wars satura demais uma determinada forma, um determinado personagem, um determinado nome. E sim, eu estou falando da família Skywalker, mesmo amando eles. Mas eu acho que eles precisam aprender a se renovar. Talvez Star Wars Visions, como eu citei, Endor, como nós acabamos de conversar, eu acredito que sejam formas da gente, deles estarem dizendo assim, não, vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente encara, leva adiante. Se não der, a gente aborta a ideia. E no caso de Endor, deu muito certo. Então, eu acho que chegou a hora, Star Wars, de você encarar suas próximas produções não mais como produções experimentais. Se é que eu posso dizer que Endor é uma produção experimental, mas que você encare suas próximas produções de uma forma diferente, arriscada, saiba arriscar, mas arrisque sem medo, porque quando você começa, eu acho que um exemplo disso que eu tô falando é a série do Boba Fett, ninguém pediu, ninguém queria. Não, ninguém Era um queria. risco gigantesco que eles estavam correndo. E Ninguém aí eles pediu. correram o risco e fizeram aquilo. A série é muito boa nos episódios que não tem o Boba Fett, que não é sobre o Boba Fett. Exato, a melhor cena da série é o Mandalorian. Exato. Então, É, assim, que eles saibam arriscar e que eles não tenham medo disso, sabe? Se é pra dar a cara a tapa, que dê a cara a tapa de verdade, sem medo de apanhar, sabe? Mas exatamente. faça um negócio bem feito. Eu vi aqui que além dos roteiristas principais de Andor, o criador lá de House of Cards também dirigiu episódios. Ele que Uhum. dirigiu o episódio da prisão lá, que você gostou. O Sim. último, o 10, né? Eu acho que isso, é, não só ele, mas como toda a equipe, faz diferença trazer gente boa, né? É, uma das maiores críticas de Kenobi foi que ficou tudo na mão de uma pessoa só, né? Eu acho que isso também é um pouco limita a visão, né? Uhum. Hoje em dia, para mim, em questão de séries, assim. Filme, claro, é uma pessoa só que dirige aquilo lá. Mas a série, quando você traz outras pessoas para dirigir, você traz uma outra visão e abordagem do que você está contando, né? Feito esse disclaimer, eu estou esperando nada de Mandalorian, então de alguma forma eu vou gostar. Não estou esperando nada.
E de Ahsoka eu tô esperando bastante, porque eu sou o maior fã de Rebels, um dos. Eu sou muito fã, assim como você é fã de. Eu também gosto do Bad Batch, mas não como você gosta. Rebels, para mim, tem um lugar muito especial no meu coração. A animação é excelente, né? Ela Sim, finaliza histórias assim de personagens clássicos de uma forma perfeita. Então a gente já sabe que a gente vai ter a Sabine, a gente já sabe que a gente vai ter o Ezra. Então é quase exato. uma continuação espiritual de Rebels, né? Sim, É basicamente isso. Quem não viu Rebels não vai entender a Soca. Vai ficar, aham, quem é essa pessoa? sim, exato. Vai ficar... Então eu acho que pode ser uma aposta também de ser algo um pouco diferente, né? É... Eu não me lembro do que a gente tem de Star Wars para frente, né? De Tem The filmes. Eu sei que Acolyte. Ah, tem de série ainda tem The Acolyte, né? Que é um mistério Decolite, essa série. Decolite que é que tá gravando com um cast bem representativo, né? E É exatamente. isso, é verdade. Mas ninguém sabe o que é, Ninguém sabe de nada. ninguém sabe de nada, então talvez possa ser uma boa surpresa. Concordo. Nós temos o filme do Taika Waititi, que também ninguém Que é sabe o outro que que é. ninguém sabe. É, Ninguém sabe o que é. O filme da Patty Jenkins lá foi meio que deixado à geladeira. sim. É, e os outros filmes de outros diretores, ninguém sabe, ninguém viu. Uhum. Então eu acho que Star Wars tá numa. Eu li boatos que a Kathleen Kennedy podia ser demitida. Eu li boatos, mas não sei até que ponto isso é real. Eu acho que eles demoraram para se encontrar nesse novo formato, né? Não só filmes, ela sabe que errou lá com os filmes do JJ. Então eu acho que eu estou esperançoso para pós-Endor, sabe? Endor me fez me apaixonar por Star Wars de novo. Assim. E eu acho que é isso, assim. A gente não citou nenhum momento, acho que o nome do Diego Luna, mas ele é perfeito. Sim, exato. Que homem, né? Que ator, que É, pessoa. ele. Eu não consigo imaginar ainda sendo interpretado por outra pessoa. Não, não Não, tem. eu acho que É ele verdade. nasceu. É o tipo de ator que nasceu pra um determinado personagem. E aí as pessoas falam muito: ah, Hugh Jackman nasceu pra interpretar Wolverine. Robert Downey Jr. pra interpretar o Homem de Ferro. Assista Endor e Rogue One, que você vai entender o que é uma pessoa nascer pra um personagem. E eu acho que é isso de Star Wars. Como eu gosto de terminar meus episódios assim, eu queria saber uma dica sua. Não sei se você tem visto muita coisa. Eu tenho visto Ah, eu, quase nada, eu porque também. Copa do Mundo me absorve toda a minha energia. Ah, é verdade, você acompanha. Eu larguei as minhas séries quase todas. O meu banco de séries virou quase um cemitério. Mas eu tenho uma série para indicar, Indica. que é aquela. O nome dela em português vai sair aqui como. Não, vou falar em inglês. Que é a Flashback is in Trouble, do FX. Sim. Eu acho que você vai gostar bastante. E o pessoal vai gostar bastante. Ela é um livro do New York Times. O New York Times, um livro que ficou nessas listas, né? De maior vendido e primeiro local. Ela conta a história de um casal que está se separando. Então a gente tem o Jesse Eisenberg, o nosso eterno Mark Zuckerberg, interpretando o homem da relação. E nós temos a Homeland, a famosa Claire Daniels, Hum. ganha ele só por chorar, mas ela é uma ótima atriz, tirando a brincadeira. E aí você vai tendo uma narradora que vai contando a história. Então tem uma narradora. No primeiro episódio você não sabe nem quem é. É muito interessante isso. E não tem muito como explicar o que é a série. Porque você vai vendo a separação, os filhos, e tem o mistério também. Então isso que eu tô. Essa série é que eu tô vendo mais religiosamente. E é isso. Você tem alguma dica? Tem visto algo? Ou tá. Tenho. Tenho sim. Eu preciso indicar porque é a que eu tô mais atualizado, que é The White Lotus, a segunda temporada. Está incrível. Melhor do que a primeira, ao meu ver. Acho que é uma série que prova que sabe se renovar.
que se continuar assim, ela pode muito facilmente virar uma antologia. Na verdade, ela já é uma antologia, né? Quando foi renovada, já foi renovada sendo dito como uma antologia. Mas ela, pelo menos ao meu ver, nessa segunda temporada, ela conseguiu comprovar a sua eficácia como uma antologia. Ela se renova, mesmo trazendo personagens da primeira temporada. Mas é só ela, Mas né? Só um personagem. ela e o esposo, né? O careca. Ah, tá. Mas, meu Deus, que temporada sensacional. Tá muito, muito boa. Aubrey Plaza tá incrível, incrível. Pra mim, é o nome dessa temporada é Aubrey Plaza. Maravilhosa. Assistam The White Lotus, tá muito boa. Olha, eu vou confessar que eu não gostei da primeira temporada, mas já é a terceira pessoa hoje que me fala pra ver a série, Meu ver a Deus. segunda temporada. É a terceira pessoa. Eu acho que isso é um indício. É. E eu gosto muito daquela atriz que fazia The Bold Type, que ela tá na série, né? Eu não sei o personagem que ela faz, mas ela é uma jovem loira. O povo tá Deixa... adorando ela. O Marcana tava falando muito bem dela. É uma. Joga aí The Bold Type. Consegue jogar? Você vai ver quem. Sim. Eu falo, Ah, sim, a amiga da personagem da Aubrey Plaza. Tá o Marcana maravilhosa falou. mesmo. Muito boa. Então, eu gosto bastante dela. É Megan E eu, Ferry. e eu gosto do que fazia o CW em The Mystic Quest também. O ator velho de bigodinho. Sim, 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 sei. E gosto do Mike White, que é o diretor, showrunner, roteirista, Sim, muito bom. ex-Survivor. Uhum. Ele é muito espirituoso, acho. Sim, demais, Eu acho, demais, eu acho que demais, demais. eu acho que eu vou dar uma conferida assim nessa segunda temporada. Ah, eu gostei. Tô gostando, tô amando. Gostei da dica. Então é isso. E claro, a dica principal é vocês irem assistir Andor. Com certeza. É a minha maior média esse ano no BDS, no BDS, no Banco de Série. Acho que tá 9,45, acho. Eu só apertava o 10 quase lá. Eu também, minha vontade era só sair apertando 10. Isso, eu só não dei 10, acho que pros três primeiros. Não, mentira, eu dei 10 no meio também. Mas era quase tudo 10. 9,5, 10. Fica aí a dica. Agradeço o Pedro por vir me socorrer, gravar aqui comigo. Tô sempre à disposição. Foi um papo muito legal. Agradeço você que nos ouviu até agora. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Que a força esteja com vocês. É isso mesmo, que a força esteja com todos vocês. Até a próxima. Até a próxima.